Bom, pessoal, voltando então com a segunda aula sobre o Packet Tracer. No primeiro vídeo a gente viu um pouco da visão geral, né, do Packet Tracer. O intuito era a gente dar uma viajada pela interface e entender um pouco sobre os recursos que esse software nos permite. E agora, o bacana seria a gente tentar desenvolver um projeto, né? Ver um pouco do poder desse software para analisar a necessidade de implementação e desenvolvimento das nossas competências, tá? O projeto é simples, a gente vai fazer uma rede pequena, né? Eu vou colocar apenas 3 computadores nessa rede, tá? Se você entendeu com um, você entende com mais. É uma rede bem simples com um hub e 3 computadores. Só para vocês verem como é. Eu vou fazer um paralelo do hub aqui com 3 computadores e um switch aqui com mais 3 computadores. Para vocês verem que existe a possibilidade da gente estar criando esses tipos de projetos e estudar entre um e outro. Tá? Então vamos começar com o projeto do hub. Né? Então, como eu falei para vocês lá na aula anterior, é bem simples. A gente escolhe aqui o tipo de dispositivo que a gente quer utilizar, seleciona o dispositivo, dá um clique aqui ou clica e arrasta. Tá? Colocamos aqui um hub, um repetidor. Quando eu dou um clique em cima desse cara e maximizo a janela, eu posso dar um zoom, tá? E ele mostra para mim toda a interface desse dispositivo fixo. Tá? Como vocês podem olhar, esse daqui só está com 2 portas, então a gente não vai conseguir colocar mais do que 2 computadores. Vamos ver se esse do lado aqui tem mais do que 2 portas. É a mesma coisa. Vamos ver esse aqui. Ah, esse é bacana, ó. Tá vendo? Então vamos fazer o seguinte, vou deletar esses daqui. Olha lá, seleciona delete, como eu mostrei para vocês. E vamos utilizar esse daqui, ó, que esse tem mais portas para serem utilizadas. Olha que legal. Isso aqui é um repetidorzinho modular, né? Por que ele é um roteador modular? Vocês estão vendo esses 4 slots vazios aqui, ó? Esses 4 slots vazios, eles permitem que eu coloque outras portas dessa daqui, né? Então aqui você está vendo, ó, Fast Ethernet, né, ó, quando a gente para o mouse em cima, ele fala até qual é o nome dessa porta, né? Então é uma porta Fast Ethernet, então é uma porta de rede comum, tá? Se eu quiser colocar mais uma porta dessa daí, o que eu tenho que fazer? Vamos pensar como se fosse um equipamento real. Ele está ligado, vocês estão vendo que ele está ligado? Se eu tentar colocar uma porta do equipamento ligado na vida real, o que acontece? Ele queima, né? Porque eu não posso estar com o dispositivo energizado e ao mesmo tempo tentar colocar um outro dispositivo nele. O bacana é que esse software de simulação ele leva isso bastante a sério, né? Ele não vai queimar, mas ele vai dar uma mensagem dizendo que você não pode colocar outro tipo de adaptador com o dispositivo ligado. Você tem que desligar para fazer o procedimento. Tá. Quais são os tipos de dispositivos que eu posso colocar aqui? Aqui eu já tenho uma porta por padrão engatilhada. E aqui eu tenho todos os outros módulos que são compatíveis com esse dispositivo. Tá? Então, por exemplo, eu clico aqui, ó, conforme eu clico, ele vai mudando a figurinha lá embaixo. E ao mesmo tempo que ele vai mudando a figurinha lá embaixo, é que não vai dar... Agora, por exemplo, elas são fibra, um dispositivo, um conector de fibra. Vamos voltar aqui, ó. Olha a diferença, a transição entre fibra e par trançado normal, né? O legal é que conforme eu clico aqui, ele me dá uma descrição do que faz essa interface aqui embaixo. O chato é que é em inglês. O bom é que vai fazer você estudar em inglês para tentar ler essas coisas, né? E é aquilo, pessoal. Às vezes no corre da aula, ali, alguma coisa, a gente nem para ler. Mas o interessante é que você tentasse traduzir, quem ainda não sabe ler inglês, tentasse traduzir essa informação, esse descritivo, para você já ter uma boa prática. Pelo menos você vai estudando 2 coisas ao mesmo tempo. Você estuda o inglês e você estuda a parte de rede. Lembrando que na nossa área, né, você precisa, pelo menos, ter o inglês intermediário.
né? Muitas organizações já solicitam que você tenha um inglês fluente. Se você tiver um inglês fluente, você está um passo à frente de quem ainda não o tem. Tá? Mas, voltando lá, né, vamos pegar aqui um desses dispositivos e vamos tentar ligar. Ó, eu pego com o mouse bem em cima, clico, seguro e arrasto. Quando você está vendo que ele está com uma bolinha cortada no meio, isso significa que eu não posso soltar aqui que não vai resolver nada. Mas quando eu trouxer para dentro do dispositivo, a bolinha some. A hora que eu soltar, ele vai me dar uma mensagem. Ó, você não pode adicionar um módulo quando o dispositivo estiver ligado. O que eu tenho que fazer? Desligo o dispositivo. Olha que bacana. Desligo o dispositivo. Pego o módulo de memória, de placa de rede, trago aqui e, bom, solto. Pronto. Agora eu tenho um dispositivo com mais placas de rede. No nosso caso, o exercício que a gente vai fazer, a gente só vai usar 3 dessas placas, né? Então, se eu vou usar só 3 dessas placas, 4 ficariam sobressalentes. Ah, professor, eu posso puxar? Eu posso tirar? Pode, você pode tirar. Ó. Que legal. Ó, se você vai usar só as 3, você pode até removê-las, né? Mas por quê? Porque esse tipo de repetidor, esse tipo de hub é um hub modular. Tá? É muito difícil, eu pelo menos nunca vi um hub modular na minha vida fisicamente. Na moral, nunca vi. Né? Então, geralmente você utiliza hubs de 8 portas, hubs de 16 portas. Nas atuais empresas, dependendo do porte da empresa, você vai usar hub. Dependendo do porte, você vai usar switch. Mas mais para frente a gente vai entender a diferença entre hub e switch e vocês vão ver que em muitas vezes eu preciso utilizar o switch. Lembrando que switch é dispositivo de camada 2. Ele faz encaminhamento de pacote em cima de endereço MAC address. E o hub ele é um dispositivo de camada 1. Ele simplesmente é um repetidor. Se o sinal entra em uma porta, ele repete o mesmo sinal para todas as portas. Ele manda uma cópia daquele pacote para todas as portas. Depois lá na simulação vocês vão ver como funciona. Tá? Vou deixá-lo apenas com 3 portas e ligá-lo novamente. Tá? Beleza. Esse dispositivo você pode ver que ele nem tem muitas abas aqui em cima. Não. São abas mais simples. Deixa eu só dar uma olhada aqui na parte de preferências. O hide estava escondido aqui, ó. Deixa eu voltar. Pode ser que ele abra novas abas. Ó, ele abriu a aba de configuração, que estava escondida, né? Então, na aba de configuração, eu poderia configurar esse dispositivo por aqui, graficamente. Lembrando novamente, o Packet Tracer permite que eu tenha um ambiente gráfico de configuração. Se eu estou trabalhando com um dispositivo real, um dispositivo físico nas minhas mãos, nem todos os dispositivos vão ter essa aba gráfica. Tá? Aqui mesmo, o único tipo de configuração que eu consigo fazer é trocar o nome. Então, vou colocar lá Hub SJR. É a única coisa que eu consigo trocar. Quando eu finalizo ele aqui, ele já vem aqui com a tarjeta Hub SJR. Muito bem. Vamos colocar mais 3 computadores. Ó. Seleciona aqui o computador, um computadorzinho, 2 computadores, 3 computadores. Dá uma centralizada nesse cara aqui para ficar mais... Opa, acabei colocando um notebook. Vamos usar notebook agora. Vamos usar estações de trabalho apenas. Para tirar esse cursor em X, ó, aperta ESC, tá? Ele volta para a ferramenta de seleção. Ok? Bom, hub, computadores. Vamos precisar do que agora para fazer esses caras funcionarem? Cabos, né? Sem os cabos, eles não vão funcionar. Primeiro porque isso não é Wi-Fi e aqui eu não tenho placas wireless por enquanto. Então vamos colocar eles só nos cabos. Vamos utilizar o cabo direto, tá? Dispositivos diferentes, cabos iguais, tá? Dispositivos iguais, cabos diferentes. Essa é a norma, né? Ou seja, se eu tivesse computador para computador, eu ia utilizar cabo cruzado. Como eu tenho computador para hub, eu uso cabo direto. Dispositivos diferentes, cabos de pontas iguais. Esse daqui, ó, Cooper. Se fossem dispositivos iguais, seriam cabos diferentes, tá? Você pode ver que a partir do momento que eu liguei, ele ficou verdinho. Você quer ver uma coisa interessante? Se eu pegar um cabo direto e ligar aqui, ó, fica vermelhinho. Por quê? Porque ele está dizendo assim para mim, olha,
você está ligando dois dispositivos iguais com um cabo igual. A norma não diz isso. A norma diz que para eu ligar dois dispositivos iguais, eu preciso de um cabo diferente. Então eu pego o cabo e faço a ligação. Automaticamente ele já deixa verdinho. Flávio, pessoal, então todas as vezes que eu fizer conexão, esse dispositivo tem que ficar verde. Se não ficar verde, não está funcionando? Não. Na verdade, você vai ver que quando a gente for trabalhar com o switch, a primeira vez que eu ligar, ele vai ficar laranja. Depois ele passa para verde. A luz laranja indica que ele está coletando a parte de endereçamento MAC address. Só depois que ele descobriu o MAC address do dispositivo conectado diretamente à conta dele, é que vai passar a ficar verde. Já o roteador é um pouco diferente desses dois outros dispositivos. O roteador é um dispositivo de camada 3, então ele trabalha diretamente com endereçamento IP. Só que no roteador, o que eu preciso fazer? Quando eu ligo uma porta do roteador, essa porta por padrão ela vem desculpa. Essa porta vem offline. Eu preciso entrar em cima de linha de comando e dizer para esse equipamento, para esse roteador, que a porta vai ficar upline, ela vai subir, né? Nos comandos que a gente utiliza, a gente dá um comando chamado no shutdown, ou seja, se for traduzir ao pé da letra, é uma tradução horrível, né? Não fique para baixo, não fique down, fique para cima, né? Poderia ter um comando up down que era muito mais fácil, né? Mas foi dado o comando no shutdown, ou seja, a porta ela vem desabilitada, aí ela passa a habilitar. Mas para frente a gente vai ver como funciona isso. Vamos só terminar com o nosso projeto aqui. Então, Fast Ethernet na próxima porta e mais uma porta aqui, Fast Ethernet na terceira. O bacana, vocês viram que ele nem ligou em 1, 2, 3, né? Por quê? Porque eu tirei os módulos da sequência. Os módulos de porta não estão na sequência. Não tem problema. Isso só foi feito agora aqui no vídeo. Você fala, mas como que eu sei que essa porta aqui está conectada direto nessa? Para que eu pare o mouse em cima do dispositivo, ele mostra uma tarjeta para mim. Essa tarjeta ela tem porta, link, endereço IP, endereço IPv6, se for o caso, o MAC address do dispositivo. Se está setado Gateway DNS e em qual porta que ele está. O legal é que se eu coloquei o mouse em cima do computador, se eu passar o mouse para a parte da bolinha verde, ele fala qual porta está conectada aqui. Então aqui eu estou conectado na Fast Ethernet 0 desse cara, na placa de rede. Aqui, ó, eu estou conectado. Aqui ele está mostrando. Aqui no Hub ele não está mostrando. No Switch ele mostra. Quando eu coloco aqui em cima, ele mostra aqui embaixo e aqui em cima. Tá? Os 3 módulos estão aqui. Beleza? Essa seria a configuração mais básica de rede ali. Né? Seria uma rede ponto a ponto. Como que eu faço para essa rede funcionar? A gente vai entrar dentro do computador. A hora que você abre o computador, olha que legal. Uma figura bem, né, bem real, extremamente real. Detalhe, posso ligar, posso desligar? Desliguei. A hora que eu desligo, olha que interessante. Olha o cabinho vermelho. Aí vocês vão perguntar, por que o cabinho ficou vermelho? Poxa, porque não está energizado. Se não está energizado, a porta está desativada. Né? Não existe comunicação. A hora que eu ligo, automaticamente fica verde. Né? Então, é assim, é um software que ele é bem próximo da realidade mesmo. Né? O bacana desse cara é que eu posso customizar a foto, se eu quiser, etc e tal. Mesma coisa do Hub lá. Ó. Olha quantos módulos eu posso estar colocando nesse cara. Né? Posso estar colocando uma série de módulos. Ó. Conforme eu vou clicando, ele vai trocando. Ó. Então, eu posso colocar a parte de rede Wi-Fi, plaquinha de rede Wi-Fi. Eu posso estar colocando a parte de fibra. Nossa, dá para ligar fibra ótica no computador, coisa que é difícil de se ver por aqui, né? Realmente. Consigo colocar a placa de fibra também. Posso falar, não, eu quero ligar esse computador com fibra. Geralmente o pessoal utiliza alguns projetos de ligação de fibra em estação assim, mas não na estação, é mais um servidor. Apesar que existe uma tecnologia chamada FTD, Fiber to the Desk, né, que é levar a fibra ótica até a estação de trabalho. Imagina que bacana que ficaria essa rede aí, né? Rede totalmente fibrada, com uma potência, uma velocidade de comunicação de dados incrível, né? Bom, se eu der um zoom, ele aumenta. Só tipo, não clica aqui, não abre, tá? Muita gente me pergunta, né? Ô, Rooster, se eu clicar aqui, não abre, tá? Isso aqui é só para elucidar. Mas eu consigo colocar coisas interessantes,
como um HD externo. Olha aqui, ó, posso pegar o HD externo, trazer aqui, aponto direto para a porta USB do cara e ele liga. Posso colocar uma webcam também. Olha lá, ó, webcam na porta USB, ela também conecta. Posso colocar um microfone, mas detalhe, tudo tem regra. Eu não consigo colocar o microfone no headset. Eu tenho que colocar o microfone no microfone, né? Agora, o headphone, que é o headset, eu conseguiria colocar ali. Olha que legal. Então, ficou um computador aí com todos os recursos possíveis, né? E se eu fechar a janela, ó, ele fica com ícone com todos esses dispositivos conectados. Então, eu sei que ele tem um HD externo, ele tem um microfone, um headset e uma webcam. Voltando na nossa imagem, né, é só dar um clique em cima que ele abre aquela tela para a gente. Na guia de configuração, eu já tenho mais coisas para serem feitas, né? No computador, eu tenho sistemas operacionais, como Windows e como Linux. São sistemas operacionais visuais. Não tanto o Linux, apesar de já ter centenas de distribuições que nos permitem trabalhar com ambiente gráfico, mas mais voltado ao Windows, eu tenho todas essas facilidades graficamente. O legal da guia de configuração é que eu tenho a parte de configurações aqui, ó, eu posso trocar o nome do computador. Eu posso dizer se ele está utilizando um gateway, um DNS via DHCP ou estático. Eu posso colocar aqui, se eu quiser, DHCP, DNS e IPv6. Né? Na parte dos algoritmos aqui também eu posso mexer um pouco, na parte do TCP dele. Né? Mas o mais interessante é na parte da interface, dentro da guia configuração e interface. Eu posso dizer se ela vai funcionar ou a 10, ou a 100, ou a automático. Se eu falar que ela está automático, ela vai ser half, ela vai ser full duplex. Ela que vai entender. Mas eu também posso manipular isso. Eu posso chegar e falar, não, peraí, eu quero que ela funcione a 10 megabits por segundo, half duplex. Ela vai funcionar a 10 e ela vai falar primeiro e ouvir depois. Né? Não, eu não quero. Eu quero que ela funcione a 100 megabits full duplex. Ou seja, ela vai funcionar 100 megabits em full duplex. Ela fala e escuta ao mesmo tempo. Se eu colocar automaticamente, o que ele faz? Ele pega o módulo que eu utilizei, visualiza se o módulo que está conectado aqui é half, full, 10 ou 100 e automaticamente ele seta isso para mim. Parte de endereço MAC que eu também posso manipular. Geralmente eu posso estar trabalhando com um projeto de segurança, então eu posso manipular esse MAC address e mascarar. 2 endereços IP no mesmo segmento de rede não é permitido, mas 2 MAC address no mesmo segmento de rede, pela regra não é permitido, mas eu consigo colocar. E aí eu faço com que o switch fique embaralhado. Ao invés de ele encaminhar o quadro para uma estação de trabalho, ele acaba encaminhando aquele quadro para 2 estações de trabalho. Isso são alguns princípios de segurança de redes, a gente pode ver mais para frente. Tá? E a parte de endereçamento IP. Né? Se ele vai trabalhar com endereço DHCP recebendo os IPs automaticamente, ou se ele vai trabalhar com endereço IP estático, pegando o endereço IP fisicamente, né? Onde o administrador tem que ir lá e colocar. Legal é que também já dá suporte a endereçamento IPv6. Então, se eu quiser criar uma rede com endereçamento IPv6, eu posso criar aqui. Na parte de desktop, que eu acho muito legal. Né? Nessa versão nova do Packet Tracer, ele já implementou Firewall IPv4 e Firewall IPv6. Né? Além do NetFlow, que ele é um coletor de dados de rede. Muito, muito bacana para trabalhar com a parte de gerenciamento de rede aí. O que faz cada um desses itens? São vários tipos de funções. A gente pode ver isso mais para frente. Os mais básicos, tá? É a parte de configuração de endereço IP, configuração de rede wireless e o prompt de comando, mais o web browser. Tá? A gente vai utilizar o web browser na hora que for tentar se conectar a um roteador Wi-Fi para fazer a configuração do mesmo. Por enquanto, vamos se atentar à parte de configuração de endereçamento IP. Tá? Então, eu vou dizer que essa rede vai ser bem padrão. Né? Endereçamento IP classe C bem básico. 192.168.0.1 vai ser o endereço dessa estação. A máscara por padrão ele completa e o default gateway nessa rede eu nem vou utilizar porque a gente não precisa. Eu só vou fazer comunicação de uma estação de trabalho para outra. Não tem botãozinho fechar, salvar nem nada. Não tem botãozinho salvar. É só clicar aqui e automaticamente ele já pega o endereço IP. Se eu abro o prompt de comando e escrevo IP config, você fala, não acredito que funciona. Sim, funciona. Ele também traz um prompt de comando com
vários e vários comandos de prompt mesmo. Tá? Olha aqui o endereço IP que eu acabei de colocar estaticamente, 192.168.0.1. A mesma coisa eu vou fazer na outra estação de trabalho, só que ao invés de colocar 192.168.0.1, eu vou colocar na sequência da rede, né? Então 192.168.0.2. Lembrando que nos segmentos de redes eu não posso ter o mesmo endereçamento IP. Quem tem um pouco de dúvida do endereçamento IP, pessoal, pega alguns livros sobre TCP/IP e dá uma lida, né? As aulas que a gente trabalha em sala de aula são extremamente importantes para isso, né? Principalmente quando a gente fala sobre classes de endereçamento. Mas quem ainda não entendeu um pouco sobre TCP/IP, eu acho muito importante pegar livros. A gente tem aqui na biblioteca muitos livros sobre isso. Eu acho super importante vocês darem uma lida. E também tem vários vídeos no YouTube que vão ajudá-los, tá? O gateway a gente não coloca, deixa lá. 192.168.0.2 na segunda estação. E na terceira estação, 192.168.0.3. Máscara padrão, ok. Bom, e aí? Como a gente vai fazer funcionar essa rede? Né? Deixa eu centralizar aqui só para a gente ver. Vamos dar um ping, né? Que é o comando padrão de utilização. Então, como funciona o ping? O ping ele trabalha em cima de um protocolo chamado ICMD. E esse ICMD ele tem a função de testar essa conectividade. Quando eu der um ping, ele vai lá na outra estação de trabalho e vai falar: estação de trabalho, você está aí? E vai receber uma resposta dizendo que sim ou que não. Tá? No caso, eu estou na primeira estação de trabalho. O meu endereço IP, IP config é o 192.168.0.1. Eu vou pingar o meu endereço IP. Ó. Então vamos lá. Ó. Ping espaço 192.168.0.1. Eu estou pingando a minha placa de rede. E a minha placa de rede respondeu, ó, reply from 192.168.0.1 em 32 bytes em um tempo de 3 milissegundos, num tempo de vida útil de 128. Ele mandou o primeiro pacote com 3 milissegundos, o segundo com 4, com 5 e com 7. É lógico que isso é apenas um padrão, né? A gente está trabalhando com um software de simulação. Na vida real, uma rede dessa teria valores diferentes. Isso porque eu pinguei a minha placa de rede. Agora vamos pingar a placa de rede do meu vizinho. Ping 192.168.0.2 e vamos ver como ela se comporta. Olha lá. Está pingando significa que tanto a estação de trabalho 1 quanto a estação de trabalho 2 estão na mesma rede. Você pode ver, ó, que o tempo de vida útil foi bem menor, né? 1 milissegundo, 0,0 milissegundo. Tá? E eu estou simplesmente em uma rede com hubs. O legal é que quando eu mando esse ping para essa estação de trabalho, toda a rede está ouvindo. Eu estou trabalhando com hub. No switch seria diferente. Apenas a estação a qual eu pinguei receberia esse pacote. Vou pingar a terceira, ping 92.168.0.3. Olha lá. Terceira estação de trabalho também pingou. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então esse aqui é um exemplo de se trabalhar com hub. Como eu faria para trabalhar com switch? Trabalhar com switch, eu troco switch. Né? Peguei hub aqui do lado, vou pegar switch aqui. Ó, tá? Vamos pegar um 2960. Vocês vão ver a diferença. Né? Ó, olha a carinha do 2960. Dá uma olhada. Ó. Já é um switch Catalyst. Né? Uma série da Cisco de switches. Switch fenomenal. Não é porque eu sou certificado Cisco e eu trabalho com esses equipamentos que eu tenho que ficar vangloriando, mas é um equipamento muito, muito, muito bom, tá? Nós temos aqui no laboratório Hacks da Cisco com esses equipamentos, como nós utilizamos em testes físicos, que a gente monta as redes físicas para ver na realidade como funciona. São equipamentos fantásticos, né? O diferencial é que ele já vem com essas portas. Esse 2960 ele não é modular. Ele já vem todo soquetado no chassi, na placa-mãe. Ele tem duas portas Giga, né? E o resto das portas todas 10/100. Você pode ver que ele não tem módulo físico, né? Aqui, ó, tá tudo branco. Ele não tem, ou seja, ele não é um equipamento modular. Mas ele já passa totalmente por uma questão diferente de operação de equipamento. Isso aqui já não é mais um equipamento como um hub, como um repetidor. Depois a gente vai falar as diferenças entre switches e hubs.
Mas só para vocês terem uma ideia. Olha quanta configuração eu tenho para trabalhar. E o switch, ele trabalha da mesma forma que trabalha um roteador, em cima de um iOS, que é o sistema operacional que existe dentro desses equipamentos. Tá? Mas no switch eu até consigo trabalhar com interface gráfica. Ele tem a disponibilidade de eu me conectar e trabalhar com interface gráfica, apesar de eu preferir trabalhar sempre na linha de comando, que é muito mais rápido e resolve os meus problemas da mesma forma. Tá? Bom, como que eu vou fazer a ligação com os outros dispositivos? Mesma coisa. Vou colocar lá 3 estações de trabalho. Tá? Vou colocar 3 estações de trabalho, bonitinhas lá. E vou fazer a ligação. Né? Que cabo que a gente vai utilizar? Continuamos a utilizar os cabos diretos. Só que, olha só que legal a diferença. Ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse switch ele vai entender diferente. Ó, pessoal, esse switch ele vai entender de uma outra forma, tá? Ele vai entender que tudo isso aqui é Fast Ethernet, é porta de rede. E aí o que vai acontecer? Ó, eu não vou conseguir usar um cabo direto. Eu vou ter que usar um cabo cross. Ó, tá vendo que tá laranja? Eu já explico por quê. Só vejam que aqui tá verdinho e aqui tá laranja. Infelizmente, nessa questão aqui, ele está entendendo que aqui é uma placa de rede e aqui é uma placa de rede, mesmo sendo dispositivos diferentes. Tá? Mas eu consigo, no dispositivo real, então, mandar um cabo direto daqui até aqui. Tá? Então, o que acontece? Aqui ele não entende dessa forma. Ele fala, não, é placa de rede aqui, placa de rede aqui. Então, você tem que usar um cabo cruzado. Alguns outros dispositivos, alguns outros switches, eles já fazem essa troca e aceitam o cabo direto também, tá? Mas eu consigo trabalhar com cabeamento direto, tá? Ligando diretamente aqui, não tem essa necessidade. Mas aqui no software ele quer a utilização de cabo porque ele entende que aqui, ó, é uma Fast Ethernet, ó, Fast Ethernet 0 e aqui Fast Ethernet 2. Então ele fala, ó, são dispositivos iguais. Se são dispositivos iguais, eu preciso utilizar cabos diferentes. O equipamento real, ele já entende e faz o cross, não sei se o nome correto é crosstalk, mas ele já faz o crosstalk, tá? Então olha lá. Aí você falou, mas por que ficou laranja aqui e verde o restante? Lembra que eu disse que quando a gente trabalha com switch, a gente trabalha com a parte de encaminhamento de camada 2, de maquiadras, ele está coletando os maquiadras destas duas placas de rede. Quando ele coleta esses maquiadras dessas placas de rede, que existe um processo um pouco diferente, ele entende, ele joga para o banco de dados de maquiadras dele e agora ele sabe que na porta 0, 1 e 2 existem os maquiadras da estação 3, 4 e 5. E dessa forma, quando um mandar o pacote para o outro, ele vai encaminhar por essas portas para esse cara aqui. Esse daqui já não recebe uma cópia do pacote. Ele sabe que a rede está sendo utilizada, mas o pacote vai apenas para esse. Totalmente diferente dessa rede, que quando eu mando o pacote para esse cara, esse recebe uma cópia. Tá? Mesmo procedimento, a gente pode colocar o endereçamento IP 192.168.0.1. 192.168.02. Estou fazendo com a parte básica só para ficar claro, tá? 192.168.03. E aí, ó, vamos pingar. Ping 92.168.03. Ó, e o ping é executado com sucesso, tá? Bom, só para vocês entenderem então, né? Para a gente finalizar a aula explicando isso daqui. Existe uma grande diferença entre hub e switch. O objetivo dessa aula era a gente montar um cenário onde seria possível visualizar 3 máquinas comunicando-se entre si no mesmo ambiente. Poderia ligá-las entre si? Sim, posso pegar e ligar uma na outra, só que aí vai dar conflito no endereçamento IP. Porque o mesmo que eu coloquei aqui, eu coloquei aqui. Então, se está 1, 2 e 3, eu teria que ser 4, 5 e 6. E aí essa rede funcionaria por completo. Mas aí fica a cargo de vocês agora em casa
fazerem o mesmo exercício que eu fiz e fazerem centenas de testes em cima disso daí. Troca o FP, coloca outro módulo de porta nos micros. Eu poderia estar colocando notebook aqui também, e ligando via cabo. As possibilidades dependem da criatividade de vocês, tá? Mas o intuito era fazer isso aqui funcionar. O intuito era mostrar para vocês que esse software tem esse poder básico de operação. Conforme a gente vai avançando nas aulas, vocês vão vendo que essa capacidade vai aumentando e o software ele vai te dando o privilégio de você estudar cada vez mais. Vamos salvar o projeto, né? Save as. Vamos salvar lá primeiro. Salvei primeiro como teste, vou salvar esse como hub. Assim, switch. Hub versus switch. Vamos salvar lá nos nossos documentos ali. Pronto, está salvo o meu projeto. Para que eu fecho, ele pergunta se eu quero fazer alguma operação. Se eu quiser abrir, eu vou lá, ele está salvo novamente e eu abro. O que eu quero mostrar só para a gente finalizar é o seguinte, é que quando a gente volta o cenário, você pode ver que as luzes continuam laranjas. Por quê? Porque eu acabei de startar o serviço, então ele vai inicializar tudo. Lembrem-se, eu consigo ligar e desligar as estações. Esse switch acabou de ser ligado novamente. Então ele está fazendo todo o processo de captura de MAC address de novo. Mais uma vez, a realidade é bem próxima da verdade, vamos dizer assim. Tá bom, pessoal? Bom, desculpem por alguns erros aí na parte de gravação, a gente está fazendo uma videoaula, né? Eu espero que vocês tenham entendido o processo de operação. Avancem nos estudos de vocês, tentem sozinhos e quem precisar de ajuda, eu estou aqui na sala de aula, vocês sabem, pode me encontrar. Se eu estiver disponível, vai ser o maior prazer do mundo ajudá-los. Tudo bem, pessoal? Obrigado e vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau.